Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, em Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, primeiro trimestre do ano 2023. Estamos estudando sobre avivamento e vamos estudar hoje a lição número 10, o avivamento na vida pessoal. O texto-aula dessa lição nos diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo 63, versículos 3 e 4. A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, Salmo 63, do 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca, cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti, da minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Louvado seja Deus. Vamos aqui então para a introdução da lição de hoje. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares. No testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então hoje é uma lição importantíssima dentro desse trimestre, desse estudo sobre o avivamento, porque o avivamento na vida pessoal. Nós temos estudado 9 lições anteriores. O avivamento espiritual, que é o avivamento, o quebrantamento, mudança de vida, uma série de coisas que vimos nessa lição. Depois o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, são exemplos que aconteceram na Bíblia, assim como o ministério de Jesus avivado, assim como o avivamento na vida da igreja, e aí nós vimos Atos Apóstolos, pessoalmente, o avivamento no ministério de Pedro, Estevão, Marte avivado, e as duas últimas lições, o avivamento espiritual no mundo, citando alguns avivamentos que houveram na história, e o avivamento espiritual no Brasil, na lição passada, quando vimos como o movimento pentecostal chegou ao Brasil. Agora vamos ver, e depois vamos ver outras lições também importantes, vendo na vida pessoal. Aquilo que temos estudado principalmente nas duas últimas lições, fala-se muito sobre isso. O avivamento só será verdadeiro avivamento se ele tiver mudar a sociedade, se o nosso comportamento, o mundo possa ver isto. E aqui ele está dizendo isso na introdução, porque não pode ser um avivamento somente dentro das quatro paredes da igreja. Então, dentro das quatro paredes da igreja, muita oração, muito louvor, muitas manifestações do Espírito Santo, mas quando saímos para fora na nossa vida cotidiana, a nossa atitude tem que ser uma atitude de uma pessoa avivada, segundo a palavra de Deus. Então vamos aqui para outras coisas da lição, o aprendizado que vamos ter aqui com o que o autor escreveu para nós.
O avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Então ele cita aqui o Salmo 63, versículo 1, onde ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, ele bota a carne aqui entre aspas, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo de madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Então, uma busca sincera. Por que eu busco o avivamento? Por que eu desejo o avivamento? Porque desejar o avivamento é desejar a presença de Deus na nossa vida. Realmente que Deus seja o nosso Salvador, como vamos dizer, quase todos querem, mas que seja também o nosso Senhor, aquele que vai guiar os nossos passos em todo sentido, na vida espiritual, na vida financeira, em todas as partes da nossa vida, Deus estará guiando os nossos passos. Avivamento também é isso, e temos estudado isso no trimestre inteiro, não é apenas uma parte da vida. Deus quer avivar toda a nossa vida, com todas as nossas ações e atitudes, que glorifiquem, que exaltem o seu santo bendito nome. Ele diz: te buscarei de madrugada. Ele estava passando um momento difícil. Depois nós vamos comentar isso aqui no transcorrer da lição. Está passando momentos difíceis, uma sequidão, como diz lutas, dificuldades, opressões ao longo da sua vida, mas ele estava sempre buscando a presença do Senhor. Contemplando e bendizendo o Senhor. O salmista também tinha o anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário, no versículo 2 do Salmo 63. Esse contato glorioso com Deus, da glória, gera na alma do ser humano um reconhecimento da benignidade divina. Por isso os lábios do salmista louvarão o Senhor. É o texto que a gente leu na leitura textual. Ele o bendirá enquanto viver. Tem o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isto. Eu não bendigo o Senhor pelo que Ele faz. Eu bendigo o Senhor, eu exalto o Senhor, eu louvo o Senhor, eu glorifico o Senhor pelo que Ele é. Eu posso estar passando todo tipo de problema, dificuldade, luta, Deus continua sendo Deus. Deus não deixou de ser Deus porque eu tenho os meus problemas. Senhor, o pastor, mas o pessoal diz isso, o pessoal prega que no mundo é só vitória, que no mundo o crente vai ter sempre as bênçãos de Deus na sua vida. O Senhor disse algo um pouco diferente para nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Vai ser aflição o tempo todo? Vai ser luta o tempo todo? Vai ser o problema o tempo todo? Não. Mas nós passamos por lutas, problemas, dificuldades e depois o Senhor nos dá o refrigério. Quando eu tenho que estar avivado? Na hora do refrigério? Ou na hora da luta para poder passar por ela? Não, tem que estar avivado o tempo todo. Eu tenho que glorificar o Senhor no momento da luta, tenho que glorificar o Senhor no momento em que as coisas funcionam bem. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e sua boca louvará o Senhor da vida. O 63:5. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina
na vida do crente. Parece que os assuntos se voltam, repetem, mas é o que temos a estudar aqui neste ponto. Nós estamos estudando, obviamente, a vida pessoal e vamos começando, primeiramente, a vida pessoal de alguém que viveu isso, o salmista. Então eu termino aqui falando uma coisa muito interessante. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Uma vida avivada vai te dar a segurança que Deus está contigo, não obstante os problemas, dificuldades, as lutas, barreiras que você possa passar. Não, meu amado irmão, Deus nunca vai nos abandonar. E é isso que eu quero dizer para você aqui. Temos dito em lições anteriores, vou repetir aqui, uma das maiores promessas a qual o Senhor deixou para a sua igreja, o Senhor Jesus, antes de deixar esse mundo, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Senhor está conosco. Pastor, às vezes a gente vai sentir desanimado, talvez o salmista tenha sentido assim, escreveu algumas vezes dessa forma, falou algumas vezes dos seus problemas, mas logo acendia nele esta chama de entender a qual o Senhor estava com ele. As lutas vieram, os problemas vieram, as dificuldades vieram, as perseguições vieram, tudo como dito aqui no ponto 1. Mas ele tinha segurança, ele não estava sozinho. Cada vez mais ele buscava a presença do Senhor. Vamos aqui para a segunda subdivisão, o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. Vamos aprender muito aqui neste ponto e nos seguinte. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente: a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Ele cita o Salmo 55:17, que é a leitura da semana, e Daniel 6:10, onde ele se diz que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor, e mesmo quando proibiram ele de orar, ele continuou orando. É interessante ver aqui, nós vamos ver depois aqui a prática da oração e a leitura devocional da Bíblia. O crente tem que estar sempre buscando a face do Senhor. Estamos vivendo num mundo difícil, tantos atrativos. A televisão, a internet, as redes sociais, tantas outras coisas que atraem o ser humano. E isso muitas vezes toma o lugar, o tempo da gente tirar um momento devocional com Deus. Precisamos. E diz aqui, primeiramente é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais do seu saúde personal. Ele não fala um período, ele fala até períodos, porque se você puder, mais de uma vez ao dia, ler a Bíblia, orar, buscar a face do Senhor, isso é o ideal. Vivemos um dia corrido, trabalhos, atividades em casa, uma série de coisas temos que fazer. Mas a gente encontra tempo para fazer tanta coisa que não é aquela função nossa primária. Eu tenho que trabalhar. Então, para trabalhar eu tenho que pegar um ônibus ou uma outra condição, ali tantas horas, depois chegar no trabalho, trabalhar, depois sair do meu trabalho, pegar outra condição até em casa, e depois chegar em casa, ainda tenho que fazer outras atividades cotidianas do dia a dia. Mas eu preciso achar um tempo, procurar um tempo. Eu tenho que estudar, eu tenho que preparar para as provas, para as aulas, para isso. Ok, isso tudo é verdade, todos nós temos as nossas atividades, cada um a sua. Mas o salmista buscava, outros homens de Deus buscavam. Nós vamos aprender que nós também temos que buscar o tempo. Nós vamos ver agora esses 2 pontos seguintes, essa importância dessas coisas. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito da oração ao longo do dia. Aqui citamos 3, eu vou citar 3 exemplos. O salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos ler esta referência dele aqui. Eu também já tenho lido um pouco o texto da Bíblia, mas eu sempre digo para os irmãos, aqui nós estamos fazendo um estudo bíblico. Usamos uma revista como base, mas o estudo é bíblico.
No Salmo 55, 17, assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista tinha o hábito de orar. Ele, pelo menos aqui cita 3 momentos em que ele tirava um tempo para orar. Segundo Daniel, orava 3 vezes ao dia, já citei no ponto anterior, mesmo na hora da luta, ele continuou orando. E Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26, 36 a 44, é o Getsemane, mas existem tantos outros exemplos na vida de Cristo em que ele orava. Ele buscava a face do Senhor, isso é importantíssimo. E aí já explotando a noção anterior, por que Jesus precisava orar? Ele não era Deus, ele estava aqui. Além de todas essas coisas, você pode dizer que Jesus precisava orar, ele deixou exemplo para nós. Alguém hoje, tenho certeza que alguém hoje no século XX, século XXI, né, estaria falando, se Jesus não ora, para Jesus não orou. Não há um texto na Bíblia, nos Evangelhos, que diz que Jesus orou, porque ele era Deus, não precisava orar, as pessoas teriam essa ideia, né? Hoje estariam pregando que os crentes também não precisam orar. Jesus não orou, não, aí vão dizer até, talvez alguém dizer até que a oração cessou quando o último apóstolo morreu, não precisava mais, ou qualquer coisa assim. Não, mas Jesus orou para deixar exemplo, está registrado na Bíblia Sagrada, para que nós oramos. Até na morte dele, na cruz, ele orou: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Então, temos um exemplo de oração. Vida avivada só vai acontecer com uma vida de oração. Olhando esses homens de Deus e seguindo o seu exemplo. Numa das lições anteriores, Avivamento Mundial, havia no subsídio uma palavra rápida, que eu vou falar mais ou menos, eu não me lembro de cabeça. Um irmão estava escrevendo sobre a Dona Irã Judson e viu várias biografias e foi escrevendo como ele achava que ele, não só a Dona Irã Judson, mas tantos outros homens de Deus, homens que fizeram obras maravilhosas. E aí ele, quando ele estava perto de escrever lá o que ele estava escrevendo, ele encontrou uma biografia escrita pelo filho de Adoniran Judson. E o filho de Adoniran Judson disse que esse homem orava intensamente durante o dia, várias horas. E aí ele aprendeu que o segredo desses grandes homens de Deus era a oração. Então, é algo que tem que acontecer na nossa vida, o máximo que pudermos. E aí vai de cada um. Pastor, você tem que orar 5 horas por dia? Não, meu marido, talvez eu não consiga orar 5 horas por dia. Mas a tua qualidade, o teu momento que você passar com Deus de oração, precisa ser um momento também de busca da presença do Senhor. E o terceiro ponto é a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito, como diz Efésios 6,17, que é a armadura de Deus. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos que ela nos permite meditar. O segundo aspecto, ela permite nos meditar nas coisas de Deus. Salmo 119, 97, ela previu o nosso coração de pecar. Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela nos consola, Salmo 119, 50. Ela dirige a vida, Salmo 119, 105, e ordena a vida pessoal, Salmo 119, 133. Uma curiosidade para você, Salmo 119 tem 176 versículos e apenas 2 versículos não fazem menção direta à palavra, lei, estatuto, ordenança. Mas aqui vamos dizer, o crente tem que ter uma leitura bíblica. Pastor, no ponto anterior falou oração, não basta orar, não. Você deve orar, você deve ler a Bíblia. Eu aprendi com o presbítero Manuel de Souza, já citei ele várias vezes em outros estudos, é uma pessoa que me ensinou muito. É como se você estivesse num barco a remo. Uma remada oração, outra remada leitura da palavra. Uma remada oração, outra remada leitura da palavra. Se você remar só de um lado, talvez você provavelmente vai andar em círculos. O que acontece? Se você só orar e não ler a Bíblia, você pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas você pode entrar para o fanatismo. Se você não orar e apenas ler a Bíblia, você pode entrar para o formalismo. Aqui ele diz, ler e meditar na Bíblia Sagrada. Ler e estudar a Bíblia Sagrada, com todos esses adendos que ele diz aqui no final, que o Salmo 119 nos diz. É necessário, sim, necessário, o crente ler a Bíblia todos os dias. Procure fazer isso. Pastor, e se eu deixar de ler um dia? Por algum motivo? Tudo bem, você ora a Deus, fala com o Senhor, não orou, não leu a Bíblia, mas
no dia seguinte você volte a ler. Não deixe de ler a palavra, de meditar na palavra, de estudar a palavra, porque isso vai te ajudar a ter uma vida avivada. Vida pessoal e familiar do crente ativado. A vida pessoal. A vida espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido, 1 Timóteo 4,16. Em suma, claramente é uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Então nós temos uma vida pessoal para cuidar, antes de cuidar, não é nem antes, mas juntamente de cuidar com a vida espiritual. Muitas pessoas procuram só cuidar da vida espiritual. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar a presença do Senhor, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer muitas coisas, mas também eu tenho que cuidar da minha vida pessoal. Porque, como já estudamos lá na introdução, o avivamento ele não pode ser dentro das quatro paredes da igreja. Eu não posso viver uma vida avivada dentro dos quatro paredes da igreja e não viver ela nos outros ambientes aonde eu vou estudar, como lá diz, casa, escola, faculdade, talvez lá não tenha dito, diante dos meus vizinhos, da minha parentela, enfim, de várias situações que eu vou enfrentar. Ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança. Eu tenho que conhecer a palavra e tenho testificado a palavra para as pessoas. A vida com cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito Santo. Uma vida vivida no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, a demonstração de carinho e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos de Efésios 5 e 6, e de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque ele fala Efésios 5 e 6. Nós vamos ler aqui essas duas citações dele de Efésios 5. Já falamos, né, que é um estudo bíblico e a gente precisa ler a palavra. O 22 diz: vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como o Senhor. E o 25 ao 27 diz: vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavada da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra de Deus nos ensinando, a palavra de Deus falando conosco, que precisamos ter, como eu disse no ponto anterior, dentro de casa, junto com a família, junto com a parentela, junto com onde você estiver, onde você estiver vivendo, precisa ser uma bênção. Existe uma historinha, né, bem antiga, que a criança chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria morar na igreja. E o pastor falou: por que você quer morar na igreja, meu filho? Não, porque papai aqui na igreja, ele é calmo, tranquilo e tal, uma série de coisas, mas quando ele chega em casa, ele fica nervoso, ele faz uma série de coisas. E aí o pastor, logicamente, teve que aconselhar aquela família, aquele lá, e orar por aquela criança. Então, muito cuidado com o nosso dia a dia, do nosso viver. Pastor, não tenho cônjuge, sou solteiro. Ok, meu amado irmão, você, por acaso, não casou ainda, ou acha que não vai casar, mas você vai ter relacionamento com outros parentes, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio, com a avó, com o avô, enfim, o seu relacionamento tem que ser um relacionamento de bênção também. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidado indispensável para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, o afeto. Os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, relacionamento cristão com os filhos e a disciplina dos filhos. Então, muitas coisas aqui interessantes. Eu dou testemunho aqui para os irmãos que eu fui criado com culto doméstico. Às vezes, meu pai trabalhava, ele não podia participar do culto doméstico, que era feito durante o dia, normalmente de manhã, com a presença da minha mãe. Como a minha avó materna, de grande saudade, minha avó Rosalina, ela também participava. Às vezes a minha mãe, porque eu tinha uma irmã, tenho uma irmã mais velha, que ela teve problemas, teve que operar o ouvido 7 vezes, algumas coisas. Então,
às vezes a minha avó mesmo fazia o culto. Então a gente tinha o hábito de sempre fazer o culto. Eu, minhas irmãs, minha mãe, minha avó fazia. Quando eu casei com a minha esposa fazia o culto com as minhas filhas, porque eu também estava trabalhando e o culto não poderia ser feito. Aquele cito culto doméstico não é a única coisa que você pode fazer para com os filhos, mas é uma das coisas importantes. O culto não pode ser culto só na igreja, só nas quatro paredes da igreja. Ali vamos cultuar a Deus, vamos buscar a presença do Senhor, mas na sua casa também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é só isso que ele diz. Então ele diz o bom relacionamento do pai com os filhos. Ele cita Efésios 6,4. Também a disciplina dos filhos. Hoje nós estamos vivendo no século XXI. Muitas pessoas deixam as coisas ao Deus dará. Disciplina aqui não quer dizer, vamos dizer assim, castigo apenas. Não está dizendo aqui de outras coisas. Está dizendo disciplina. O que é uma pessoa disciplinada? Uma pessoa que aprende as coisas certas. Eu conheço a palavra, eu entendo a palavra, eu tenho uma vida de oração. Eu tenho que colocar meu filho na mesma sistema que eu. Vai funcionar, pastor, quando ele crescer, tiver o livre-arbítrio de escolher? Talvez não. Mas ele tem que ver em mim. Eu não posso chegar para o meu filho e falar, lê a Bíblia. E ele olhar para mim e ver que eu não leio a Bíblia. Eu não posso dizer para o meu filho, vai orar. E ele ver que eu não ore. Então, eu preciso fazer, ter as minhas atitudes e ensinar. A disciplina é isso. Como tem a disciplina de ensinar a escovar o dente, ensinar, quando as crianças são muito pequenas, a ir ao banheiro, deixar de fazer a sua necessidade numa fralda, enfim, tudo isso é uma disciplina. Depois, quando vai estudar, vai lá, senta com ele, quando começa a aprender português, ou matemática, outras coisas. Tudo isso é uma disciplina. E também tem que ter disciplina espiritual, além de, logicamente, conversar sobre certos aspectos. Nós estamos vendo muito difícil. Eu acho cada vez mais difícil, porque com a questão das redes sociais, está mais difícil criar filhos nos dias de hoje. Então, temos que orar bastante e pedir a direção de Deus. E por último, os efeitos no avivamento da vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida, por isso ele é forte. Neemias 8,10, a alegria do Senhor é a nossa força. Semelhantemente a Sadraque, Mesaque, e Abednego e Daniel, o crente avivado não teme a morte. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, como está em Hebreus 12,14. Então, efeito na vida do céu é, pastor, o crente avivado vive rindo todas as horas do dia. Não. Ser alegre não é viver rindo ou achando graça de tudo. Eu gosto muito, recentemente até eu dirigi oração na igreja em Caxias, na sede, e falei sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando fala de orar sem cessar, mas Paulo fala assim, dar graças em tudo, agradecer a Deus por tudo. Aí eu sempre digo, eu agradecer porque eu estou passando luta, problemas, dificuldades, emprego, doença? Não, vou agradecer porque não obstante eu estar passando por algum problema na minha vida neste momento, Deus está comigo. Então ser alegre é como está aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Eles foram levados por Nabucodonosor a fornalha de fogo, continuaram fiéis ao Senhor. E Daniel também. Esses homens não temiam a morte, tantos outros homens e mulheres também, citados na Bíblia, não temeram a morte. Não temeram a morte diante da dificuldade, da glória, confiaram no Senhor e Deus os livrou, e Deus dá vitória, e Deus abençoou a vida deles. Ele cita também aqui a santidade do crente. Isso nós estamos dando desde a lição número 1. Avivamento é quebrantamento, é perdão de pecado, é confissão de pecado, é arrependimento, deixar de fazer as coisas que agradam a Deus. Isso é avivamento. Não há avivamento sem santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quem diz isso não somos nós, na igreja pentecostal, mas é a Bíblia Sagrada, lá em Hebreus 12,14. Vamos para a conclusão desta lição, que nos diz, nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal e avivada.
desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então, pastor, uma vida avivada é para algumas pessoas. A vida avivada é para pessoas especiais que Deus separou para fazer a sua obra. É para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés. Não. A vida avivada é para todos aqueles que buscarem a presença do Senhor. Jesus tinha 12 após, depois Judas saiu, Matias foi eleito, então continuou 12, para o fato que eu vou relatar. E no dia de Pentecostes, esses 12 estavam ali, e mais 120 pessoas. Pastor, só os 12 receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a pregar. Não, todos eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Você vai lá na frente, Estevão não era um dos 12. Era um homem cheio do Espírito Santo que pregava a palavra. Era um diácono. E você vai ver assim, né, no Novo Testamento todo, e vamos ver que esses homens viviam uma vida. O que ele diz aqui, quer dizer assim todo crente pode ter uma vida pessoal e avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. E como é que eu fico em comunhão estreita com o Senhor? É orando, é lendo a Bíblia, é jejuando, é indo à igreja. Hoje eu estou com um problema, não posso ir à igreja, estou doente, estou cuidando de alguém que está doente, estou no trabalho. Até excepcionalmente, quando alguém tem uma prova muito difícil na faculdade ou no colégio, precisa estudar um pouco mais, ou um trabalho que tem que fazer, excepcionalmente, eu acho que as pessoas podem até arrumar um outro tempo para fazer, mas excepcionalmente precisam, então falta a igreja. Agora, estou com saúde, não tenho nada para... Não estou nem estudando nesse momento, não estou trabalhando, eu tenho que ir para a casa do Senhor. E aí também é um dos meios, porque ela vou ouvir a palavra de Deus e vou aprender. O salmista ele falava assim, uma coisa, pediu ao Senhor, buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a face do Senhor e aprender no seu tempo. Então Deus nos deu vários meios para que nós pudéssemos ter uma vida avivada. É só buscar, é só crer, é só fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus nos permitir, semana que vem estaremos estudando o avivamento e a missão da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.